Oi, pessoal, me chamo Laiane, tenho 23 anos, curso Letras Língua Portuguesa na Unisul, estou no meu último semestre, quase me formando, e faço parte do Residência Pedagógica na escola de vocês. É uma pena que, em meio a esse momento de pandemia que a gente está vivendo, nós, os residentes, não podemos estar pertinho de vocês, presencialmente, como a gente gostaria que fosse, né? Mas esperamos que tudo isso passe logo. Então, para a aula de hoje, eu preparei um material sobre coerência e coesão, onde a gente vai abordar, né, e diferenciar estes dois mecanismos. Então, vamos lá. Começando pela coerência. O que é a coerência? É o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Então, como aqui já fala, né, a coerência é aquilo que vai permitir que a gente entenda a mensagem de um texto. E aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos, né, da textualidade. Por meio dela ocorre a formação de uma cadeia de ideias. E para que um texto seja considerado coerente, de fácil entendimento, que a gente consiga ler e entender, ele deve apresentar uma relação lógica e harmônica entre suas ideias. A coerência textual é formada de acordo com 3 princípios básicos. O princípio da não contradição. O texto deve apresentar ideias lógicas e interligadas de maneira clara, evitando assim a falta de nexo. Porque se a gente lê um texto que as ideias estão todas embaralhadas e o texto não está harmônico, não está bem estruturado, a gente não vai conseguir compreender, né? O princípio da não tautologia, uso de diferentes palavras ao longo do texto, mas que transmitem a mesma ideia. O princípio da relevância, depende diretamente da coesão textual, pois as informações precisam apresentar uma conexão lógico-semântica em cada um dos parágrafos, né? Aquilo que falamos. Quando um texto possui ideias fragmentadas, sem ordenamento e relação entre si, torna-se incoerente, mesmo que os trechos tragam algum tipo de significado isolado. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de coerência, né? A coerência sintática remete à estruturação linguística como seleção das palavras conforme o contexto, ordenamento lógico das frases e coesão textual. Auxilia no uso adequado dos conectivos e evita a construção de pensamentos ambíguos, incertos. A coerência semântica está relacionada com a composição lógica das ideias, ou seja, elaboração de argumentos ordenados, harmônicos e sem nenhuma contradição. Como a semântica é parte da linguística que estuda o significado das palavras, a incoerência desfaz as relações de sentido entre as palavras que compõem as partes do texto. A coerência temática. Todas as frases precisam ser relevantes para o tema discutido. O autor deve privilegiar apenas os argumentos que possibilitam o desenvolvimento de ideias pertinentes e que permitem a compreensão do público leitor. A coerência pragmática refere-se aos textos orais ou escritos que levam em conta a linguagem falada e seus efeitos na comunicação entre os interlocutores. Quando fazemos uma pergunta para outra pessoa, por exemplo, é esperando uma resposta, né? Quando a gente faz uma pergunta para alguém, a gente espera uma resposta, que pode ser de cunho afirmativo ou negativo. Caso essa regra seja quebrada, acontece o que é definido pela linguística como incoerência pragmática. A coerência estilística diz respeito ao estilo linguístico aplicado no texto, que deve ser mantido do início ao fim. A mistura entre as variedades, como o uso da linguagem coloquial e formal ao mesmo tempo, não interfere na interpretabilidade do
conteúdo, mas deve ser evitado porque pode levar facilmente à incoerência textual. E a coerência genérica é ligada à escolha do gênero textual, que deve dialogar com os acontecimentos discursivos. Por exemplo, se o objetivo da pessoa é vender um produto, certamente ela vai adotar uma linguagem em seu texto, né? Pois essa é a característica desse tipo de gênero. Já se a intenção for contar uma história, uma das opções é escrevê-la em formato de conto. Agora vamos falar sobre a coesão. Qual será a diferença? Então, a coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. A coesão necessita de recursos, como palavras e expressões, que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Os tipos de coesão textual. Temos a coesão referencial, é quando elementos do texto remetem a outros itens do mesmo texto. Usamos para evitar repetição. Pode ocorrer por substituição ou reiteração. Exemplo: a aluna estudou muito ao longo do ano. Ela passará nas provas de forma merecida. Nessa frase, o pronome ela passará, o pronome ela foi utilizado para falar da aluna, né? Ocorreu a substituição. A coesão sequencial, objetiva que haja progressão textual lógica. Nela não há repetição de palavras nem de estrutura. Divide-se em temporal e conexão. Exemplo: saí de casa, fui ao banco e paguei as contas. Nesse exemplo, houve uma sequência lógica das ações. Primeiro eu saí de casa, depois eu fui ao banco, depois eu paguei as contas. Segundo exemplo, ele trabalha muito, mas consegue estudar. O mas conecta-se com os dois períodos de ele trabalha, mas consegue estudar. A coesão recorrencial, feita por meio da repetição de palavras ou ideias, com o objetivo de reiterá-lo. Exemplo: eu falava, mas ele parecia não me ouvir. Então, nesse exemplo, a repetição é proposital, porque ela está dando ênfase. A repetição da palavra falava é dar ênfase. No caso, a pessoa parecia não ouvir. Então, chegando ao fim, vamos relembrar: a coesão e coerência sempre estarão caminhando juntas, uma é ligada com a outra. A coesão é a estrutura do texto, é ligado à gramática, à estrutura em si. E a coerência é a lógica da escrita, as ideias organizadas no texto. Então, a aula de hoje seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Um beijo, até a próxima.